para o capítulo 8 de 1 Samuel. Porque é preciso, irmãos, que quando você lê um texto, existe uma outra coisa chamada o contexto. O contexto quer dizer o que está antes, o que levou a ter aquele texto. Este é o que nós vamos pensar nessa manhã. Claro que de uma maneira muito simples, como eu sou e não tenho conhecimento total para isso. Mas eu queria que os irmãos entendessem. O tema é Saul, a escolha do povo. Saul foi escolhido não por Deus, mas pelo povo. E aqui nós temos no capítulo 8, a razão, verso 1 até verso 9. Devo ter uma águazinha aqui. Leandro bebe água toda hora, estava toda hora Leandro abaixo aqui. O tanque dele estava vazio. Só para molhar a garganta. Os israelitas pedem um rei. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primeiro chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel e lhe disseram: olha, vê que já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti, Samuel. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Até esse ponto, peço a gentileza de você não continuar, pode fazer isso mais tarde. Querido Deus e Pai, esta é a tua palavra, não é para crianças, porque nós não estamos aqui num jardim de infância. Nós somos pessoas adultas e até já com alguns anos de cristãos, esta palavra é para nós. E ela nos serve de advertência para a nossa própria vida. Portanto, Pai, abençoa este nosso encontro agora com a palavra. Eu te peço a unção e a graça sobre ela, que já existe, em nome do Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Portanto, irmãos, para falar de Samuel, de Davi, homem segundo o coração de Deus, é preciso primeiro ver dentro deste contexto a vida de um homem importante, que fez parte integral para que Davi fosse o que ele iria ser. Chama-se Samuel. E às vezes nós falamos lá só de Davi, mas Samuel foi a pessoa
importante que fez com que Samuel, que Davi, aliás, recebesse a unção, que foi o despejar do óleo. E às vezes essas pessoas, a gente lendo, esquece de mencionar, e eu fiz questão de voltar para isso. Ele fez toda uma transição de um momento de turbulência. Como Deus agiu? Esse momento de turbulência. Ele precisava colocar uma pessoa que entrasse para poder acertar toda uma situação, porque o povo precisava de governo, mas o povo escolheu o governo errado. E aqui diz o que ia acontecer. Em 1 Samuel 1,19, nós sabemos então quem é este pequeno jovem, chamado Samuel, não é? Aqui diz a palavra que Samuel, ele foi gerado por um pedido de uma mãe que estava em aflição, porque o seu marido tinha outras mulheres, e era muito comum naquele período. Se você não continuar a leitura, você vai me ouvir melhor. Essa leitura é fantástica. Então o que acontecia? Era muito comum eles fazerem a oferta pelas esposas e pelos filhos. E o marido dela, ele todo ano subia para fazer as ofertas, e ela ficava muito triste, a mulher dele, a Ana, porque ela não era estéril, não tinha filhos, e ainda as outras zombavam delas. Então ela tinha um coração muito triste, muito amargurado. O que ela fez? Ela foi para a oração. E quando ela estava lá no momento de oração, aí o sacerdote Eli chegou perto dela, viu ela só com os lábios mexendo, orando. Ele chegou perto dela e falou: mulher, para com essa bebedeira. Ainda chamou ela de embriagada. E ela falou: meu Senhor, eu não bebi, eu não bebo. Eu sou uma mulher amargurada, de espírito, na alma. E ele começou a entender a situação dela. E ela então fez um voto a Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu não vou ficar com ele. Eu vou criar, vou prepará-lo e eu vou devolver para o Senhor. Assim nasceu a vida de Samuel, esse profeta. Nasceu, foi consagrado, antes de nascer já estava sendo dedicado a Deus. Isso é muito importante para a gente observar, irmãos. Esse detalhe nos ajuda muito a entender a grandeza deste jovem, né? No capítulo 2, se você tem aí a Bíblia, vira a página. Ele foi criado, Samuel, no verso de número 18, primeiro, depois vou voltar ao 12. Primeiro 18, leia. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, porque a sua mãe, de ano em ano, ela ia lá visitar o seu filho, e ela levava uma túnica nova. Por quê? Porque ele crescia, então ele tinha que fazer não leia não, tem muita gente lendo, olha para isso, senão você vai perder, né? Essa leitura é ótima, mas depois, ouça para você entender o que eu estou querendo falar. Então Samuel, ela fazia uma túnica e levava. Por quê? Porque ele já estava ministrando na casa de Deus, com 12 anos. Por quê? Porque Deus queria colocar ele lá por um motivo. Qual era o motivo? No verso 18, você pode ler. No verso 12 agora, sim, vou me localizar aqui para você ver o que eu quero. Sim, no verso 12 do capítulo 2, onde esse rapaz foi criado?
Não vou tossir. Onde ele foi criado? Era, porém, os filhos de Eli, filho de Belial, e não se importava com o Senhor. Pois o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha esse moço do sacerdote e, estando cozendo ainda a carne com o garfo, ele metia o garfo, desculpe-me, metia lá o garfo para tirar um pedaço, e ele fala: olha, rapaz, não é lícito isto. E eles, vou usar um ditado popular, e eles peitavam: sou filho do homem, eu sou filho do Eli, e você não tem nada com a minha vida. E o Samuel foi criado vendo este mau testemunho. Isto foi grave, isto aconteceu, e este garoto Samuel estava sendo, portanto, formado dentro deste princípio. E a Bíblia diz que seu pai, o pai desse jovem Eli, não repreendiam. E sabe mais o que eles faziam? Esses rapazes atacavam as mulheres que iam para as adorações. Eles atacavam as mulheres. Então eram homens perversos, filho de um sacerdote. E Samuel, este jovem, crescendo e vendo este comportamento errado. E eu fiquei pensando, como é que Samuel não se corrompeu? Por quê? Porque ele foi consagrado ao Senhor. E aquilo ali, para ele era sagrado, não mexer nas coisas do Senhor, não mexer em nada que pertencesse a Deus. Ele tinha que fazer o melhor. Portanto, queridos irmãos, desde que Adão pecou, vou te dizer algumas coisas. Desde que Adão pecou, Deus não perdeu o controle. Pense nisto aí essa manhã. Não pense que Deus, o Brasil está assim, o mundo está assim. O mundo está, e a Bíblia diz que jaz no maligno. Mas Deus não perdeu o controle. Deus não está desgovernado. Até hoje, Ele está no controle. Ele é eterno. E os filhos de Eli, comportamento errado. O que eles fizeram? Eles estavam perdendo uma guerra. E aí o que eles fizeram? Depois de pecar, ouça o que eu vou te dizer agora. Quando você transgride os princípios de Deus, você como cristão, você fica uma pessoa fragilizada. Você perde, ouça bem, você perde o potencial espiritual. Foi o que aconteceu com eles. Eles foram para a guerra, mas não conseguiam vencer. O que eles fizeram? Bom, o negócio aqui é pegar a arca. Porque se nós botarmos a arca dentro da guerra, o inimigo vai ser derrotado. Pensamento deles. Mas não foi o que aconteceu. Levaram a arca e eles sofreram as consequências. A Bíblia diz que eles pegaram a arca do Senhor e levaram lá para dentro da batalha. E esta arca, eles perderam a batalha, não só perderam a batalha, mas levaram a arca. Daí vem o projeto Ebed-Edom. A arca foi para o lugar errado. Ouça bem, eles não podiam tirar a arca do lugar. O lugar da arca é sagrado, ela tem o seu lugar. E eles tiraram então, e o que aconteceu de pior? O conflito foi tão forte que os 2 filhos de Eli morreram. Eles foram eliminados, Deus matou todos os 2, porque é Deus que mata, não é o diabo que mata, Deus é que mata. Deus matou, e Eli já estava velho, já estava com idade, estava sentado numa cadeira, e ele estava preocupado com aquela guerra, cadê meus filhos?
Aí um camarada que saiu lá do tumulto veio e ele fez uma pergunta: escuta, como é que está lá a guerra? Cadê meus filhos? Ele falou: sacerdote, eu tenho uma notícia triste. Seus 2 filhos morreram. A Bíblia diz que Eli caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu também. Assim Deus eliminou o mal que estava ali dentro. De que maneira? Destruindo um sacerdote que não cumpria bem o seu papel, seus filhos que não estavam corretos, porque Deus tem um projeto maior e ele precisava seguir. Esta é a história. Se você ler com cuidado, depois vai ver. Portanto, meus irmãos, os filhos de Eli levaram a arca para a guerra, tirando do seu lugar, e Deus os matou. Capítulo 4 fala sobre isso, eu não leio agora. Fala, eles morreram. E daí então surge quem? Samuel, que vai agora começar o seu trabalho, né? Samuel então era o profeta, o sacerdote. E aí nesse momento aqui que nós temos aqui no capítulo 8, porque os filhos de Samuel também não estavam bem como juiz. Eles estavam com problemas. E o pessoal falou assim: ó, você está velho? Né? É igual o pastor quando fica velho. Aí aquela equipe de diácono abençoado. Esse pastor já está velho. Tem que botar gente nova, sangue novo aí no púlpito. Você entendeu? Você está pensando que isso não acontece? Robson? E como tem acontecido? Homens de Deus que pregaram a palavra a vida inteira. Quando chega com a idade, a equipe lá se reúne para tirar. Você não serve para mais nada. E bota outro no lugar. Isso é um pecado. Isso é uma coisa triste. E eu estou tentando dizer, não me faça, não venha para cima de mim, não. Teve uma ocasião passada aí que tinha uns camaradas que nós tínhamos na igreja que reuniram lá. Nós vamos tentar jubilar o bispo. E eu orei para todos eles morrer. Não morreu física, mas espiritualmente está tudo morto. Porque você não pode tocar naquilo que Deus faz. As coisas de Deus são santas e sagradas. Eu não estou dizendo que eu sou bonzinho, não é isso. Eu estou dizendo que você não tem direito de tocar naquilo que Deus faz e organizou. A Bíblia nos ensina tantas lições, irmãos. Capítulo 7, versos 5 a 17, só para você se situar dentro da leitura. Capítulo 7, versos 5 a 17. Os filisteus são vencidos. Diz assim: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, orarei por vós ao Senhor. E congregaram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Aí por isso é que aconteceu. Eles ganharam uma guerra. Depois dessa vitória tremenda, o que eles fizeram? Aí chega no capítulo 8, ele diz: mas o senhor já está velho, seus filhos estão ruins. Não é assim que acontece. Por isso que nós lemos aquela leitura. Ele disse: Samuel, o senhor já está velho, seus filhos não estão bem, seus filhos estão tudo andando desviado do evangelho. E eles então pedem um rei. Este foi a tragédia deles, porque eles não queriam Deus reinando, eles queriam ser iguais todas as nações. O que é que Pedro diz na Bíblia? Não vai abrir a Bíblia,
1 Pedro capítulo 2, eu acho que é 1 Pedro, verso 9, diz o quê? Vós sois, repita alto, vós sois, repita, vós sois, agora diga, nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então você tem dono. Você não é dono de você. Nós somos sacerdotes, como disse o pastor ontem. Todos nós temos um chamado. Nem todos vão ser pastor, nem todos vão ser diácono, mas todos têm um chamado, que é ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aí o que aconteceu? Samuel ficou triste, é lógico. Poxa, eu fiz uma guerra com eles ali, resolvi o problema, morreu aquela galera que não prestava, agora vocês estão me rejeitando? Samuel ficou triste, porque o ser humano, ele se ressente muito, né? Poxa, eu tenho feito tanto por fulano, olha a maneira como ele me trata. Estou nessa empresa há tantos anos ali, fulano que chegou depois já está na minha frente. Aqui não tem ninguém que pensa assim, graças a Deus, né? Não é verdade? Poxa, que injustiça, não é assim que ele fala? Mas esse é o problema. Deus falou, Samuel, o problema do povo não é com você. O problema deles é comigo. Eles não me querem dirigindo mais a vida deles. Então, Samuel, deixa ele escolher o rei. Mas aí avisa ele o que vai acontecer. Eu não quero que a pessoa... Ele falou, eu não quero que eles tomem uma decisão e depois vai reclamar o que está acontecendo. Então, olha para o texto agora, capítulo 8, verso de número 10. Não é estudo não, quem faz estudo é pastor Robson, é pastor Luiz Carlos, nós estamos só dando uma olhada na Bíblia, a palavra do Senhor. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhes pediam o rei, e disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e com os seus cavaleiros, para que corram diante dele, e os porá uns por capitães de 1.000, capitães de 50.000, e outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas mesas, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará vossas filhas para perfumista, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor da vossa lavoura e das vossas vinhas e dos vossos olivais e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará o vosso servo e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os jumentos e os empregará no seu trabalho. Até este ponto. Samuel chegou para ele, falou, gente, a escolha de vocês é essa, mas eu quero que vocês não venham amanhã culpar a Deus. Ouça o que eu vou te dizer agora. As nossas decisões, elas têm um peso muito grande na nossa vida. É preciso que a gente esteja atento, porque todos nós somos frutos das nossas decisões. É preciso ter cuidado ao tomar uma decisão. E às vezes nós tomamos decisões humanas e esquecemos de consultar ao Senhor
e dizer: Senhor, eu vou para esta guerra, eu quero saber se é a vontade do Senhor, se é o Senhor que está nisso. Se é o Senhor, eu vou lutar, mas se não é o Senhor, não me deixe chegar lá. Esse é mais ou menos o contexto. Então, não, nós queremos, não importa o que vai acontecer, deixa com a gente, é o que nós queremos. Eu vou terminar daqui a pouco uma última palavra. Uma decisão errada pode trazer mal. O povo disse: caro profeta, o Senhor já está velho, seus filhos não andam no seu caminho, então eu quero que o Senhor nos dê um rei, porque nós precisamos de um rei humano. E eu creio, meus irmãos, você vive dentro de um mundo rebelde, você vive dentro de um mundo rebelde, que além de não aceitar a Deus, luta contra os princípios dele. Você pensa que isso vai ficar barato? Vai ter um preço. Quais são as pessoas mais infelizes que existem? São aquelas pessoas que tentam andar sozinhas, sem governo. Vivemos numa sociedade hoje em que os filhos não querem mais obedecer pai, nem mãe, e diz para o papai e mamãe: todas as crianças, todos os jovens agora estão saindo, voltando no outro dia, nós também queremos isso. Falo para vocês, estão lá na galeria jovens, não se rebele contra os seus pais. A hora que seus pais disserem não, aceite o não como resposta e não insurja contra eles, porque este mundo está assim. Os jovens, porque vê os outros sair de noite e só voltar no outro dia, acham que isso é normal. Pode ser normal para o mundo, mas para nós não. A nossa vida está nas mãos do Senhor. É Ele o nosso governo, é Ele que está na direção, é Ele que tem o controle. Então Davi foi chamado neste momento de conflito. Por quê? Porque Saul logo depois também assumiu uma postura agressiva, porque não é um governo dado por Deus, ele iria se revelar como um governo humano. E daí que você veio, depois lendo a história, você vê que o Saul começou, e ele depois tentou matar Davi, queria matar seu próprio filho, Jonatas. Por quê? Porque Deus tinha tirado dele o seu espírito. Se o Espírito de Deus te move em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move, eu louvo como Davi. Eu louvo como Davi. Eu louvo. Se o Espírito de Deus se move, eu oro como. Se o Espírito de Deus se move, eu oro como Davi. Davi se tornou um excelente músico. E a escola dele qual foi, Jonas? O sol, o sereno. Uma harpa, ele ia cuidar das ovelhas, levava o seu instrumento nas costas. Enquanto as ovelhas estavam pastando, ele ficava treinando. Mas a música dele, Deus precisava. Se você pegar os salmos, vai ver todos os salmos dele são salmos de excelência, de adoração e louvor. E ele então é chamado para o seu primeiro trabalho. Eu quero terminar dizendo que Deus sabia que Saul iria morrer. Ele estava então preparando Davi. Ele estava lá no sereno, no sol, e Deus disse: este é o meu rei. Deus olhou aquele garoto lá, meio pequeno, 12 anos,
tomando conta das ovelhas, os bonitões estavam em casa, seus irmãos. E ele lá, cuidando, mas quem estava preparando ele era o Senhor. O Senhor estava preparando. Deus disse assim: esse é o meu rei. O meu rei é esse. O meu rei não vive nas esquinas, ele vive no trabalho. Ele está protegendo as ovelhas do papai. Que coisa fantástica. Eu achei isso uma coisa fantástica. Então ele estava lá, no sol, no sereno. Deus disse: eu quero terminar uma frase, meus irmãos. Mesmo que haja lutas, dias escuros, não troque o Senhor na sua vida. Congregação, não ouviu direito. Me ouça. Meus irmãos, mesmo que haja lutas, dias escuros, não troque o Senhor por nada. Porque Deus está preparando o seu futuro. É Ele que está cuidando do nosso futuro. Sirva a Deus de coração, de paixão, porque Ele está preparando. Como disse Jesus, eu vou vos preparar lugar. E quando eu for, leia o resto. Voltarei para vós outros, e eu receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, glórias ao nome do Senhor. Eu não tenho dúvida, irmãos. Se há uma coisa que eu não tenho dúvida, é da minha vida eterna. Eu tenho certeza de que quando eu sair desta vida que não tem pressa, eu estarei nas mãos do Senhor. Eu vou entrar lá. Eu vou pisar naquela rua de ouro. Eu vou. Quantos querem ir para lá? Ele está te preparando. Tem dias, irmão, que é escuro, né? Tem dia que o dia não clareia para a gente, né? Passa por problema, por luta, papapá. Esse dia eu estava lá, meu Deus do céu, tossindo, sem vontade de comer. Tem dia que é assim mesmo. Eu acho que bispo não podia ficar doente, não. Eu acho que doença tinha que pegar só pessoa que gosta de ficar em casa à toa. Mas como eu não sou Deus, vamos curvar a nossa cabeça. Eu convido os músicos, por gentileza.